Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um ArrudaCast. Mais um ArrudaCast que é mentoria, senhoras e senhores. Papel e caneta na mão, porque esse é um podcast para você aprender, para evoluir e para colocar em prática aí na sua carreira, nos seus negócios. Aproveita para indicar para um amigo esse episódio de hoje que está mais que especial. Ele que é um líder que eu respeito, admiro e acompanho o trabalho dele. Eu peguei só aqui, antes de começar as gravações, eu peguei aqui só alguns dos pontos onde ele exerce a liderança. Ele que é CEO da BR Consórcios, está à frente ali de mais de 3 mil pessoas, direta e indiretamente, é escritor de alguns livros, vai falar aqui pra gente quais livros são esses, e é presidente nacional da ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios. Seja bem-vindo, Rodolfo Montosa! Ei, prazer ter Rafael, você aqui. Muito bom estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem experimentado na vida, né? Acho que a vida é uma troca constante que a gente faz com pessoas. Então é bom estar na posição de ouvir, na posição de falar, e eu sei que eu vim aqui também para aprender bastante. Maravilha, olha só. A gente sabe que toda empresa surgiu para resolver problema de alguém. Porque se a pessoa conseguisse ou soubesse ou tivesse recursos para resolver sozinha, ela mesma resolveria, não precisaria de uma empresa, de uma prestadora de serviço. Agora, toda carreira, todo profissional também surgiu para resolver problema de alguém. E a gente vai para mais uma camada. E o líder que tem que ajudar profissionais e empresas a resolverem problemas deles e das outras pessoas. Como é que é lidar? Você falou para mim nos bastidores, 500 pessoas diretas, no total dá cerca de 3 mil pessoas indiretas. Como é que acha tempo na agenda, sendo que as mesmas 24 horas que eu tenho é que você tem? Eu acho que o segredo é formar equipe, porque de verdade, quando você tem uma equipe bem estruturada, bem madura, interagindo com você, com um alinhamento de pensamento, de objetivos, aí você distribui, né? Uma das coisas legais de se aprender é fazer um empoderamento das pessoas, mas não somente delargando, né? Que o pessoal faz essa brincadeira, delegando, né? Não delargando, ou seja, você vai trazendo a pessoa para aquele ambiente decisório, para aquele nível que ela está correndo, mas vai trabalhando que ela esteja devidamente capacitada para a altura da função que ela está. E uma das coisas que eu sempre gostei foi de trazer mesmo as pessoas para se desenvolver e desafiar essas pessoas. Então, parte do, entre aspas, descanso que eu tenho é na equipe. É saber que quem está na ponta, ele está muito ciente daquilo que ele faz, muito senhor dos assuntos que ele decide e interagindo e com muita confiança. Então, juntar essa competência com a confiança, ela sempre é algo prioritário para mim, né? Entrar numa atividade nova, porque eu também empreendo em outras áreas, sem saber quem, então para mim sempre é primeiro quem, depois é o quê. Às vezes até na minha caminhada, quando eu vi um quem, eu primeiro trouxe a pessoa para estar junto, para daí falar o que nós vamos fazer junto. Então aquela história, se o cara é bom, traz para dentro, depois a gente resolve o que vai fazer com ele. Não é totalmente assim, mas essa é a ideia. Nós usamos algumas ferramentas de assessment que nos ajuda a dar previsibilidade no perfil das pessoas. Então eu sou analista dessa ferramenta que a gente usa há mais de 20 anos. Então, o que acontece? Você passa a fazer leituras de pessoas muito rapidamente. Então, se a pessoa tem mais viés para isso ou para aquilo, como é que ela reagiria em determinadas circunstâncias. Então, o grau de acerto na escolha da pessoa, ele vem desde o início. Às vezes você olha, você pressupõe um perfil e às vezes na caminhada não é exatamente aquilo. Ou a pessoa fica afetada, né? A pessoa é um perfil, mas o contexto, às vezes perde alguém, tem um trauma, tem um acidente, tem diversas circunstâncias na vida e ela não está naquele perfil absolutamente alinhado com aquilo que ela é mesmo. Então a gente tem que trabalhar bem para a pessoa ser aquilo que ela é e estar na função adequada àquilo que ela é, né? Como dizem, né? Você pode ensinar um cachorro a subir árvore, mas é melhor você contratar um esquilo. Porque se você tiver que gastar muita energia para a pessoa que pode até fazer aquilo,
mas não lhe é tão natural, as suas aptidões não foram desenhadas para aquilo, a gente pode ter um esforço muito grande e um custo muito grande para a pessoa também. Então, parte do desenho é isso. Ter a pessoa certa no lugar certo, eu sei que isso é um jargão comum, mas quando você consegue ter clareza, você consegue ter acertos nisso, já é uma boa parte do caminho andado. Depois que você tem a pessoa certa na função certa, é ir capacitando e ela ir crescendo e a função indo crescendo. Então, isso é parte do descanso. Tem muita gente no seu time. Você ainda participa de processo seletivo ou hoje dependendo não mais? Da função, eu participo. E qual que e é participo do processo de demissão também, viu? Interessante. Isso aí você não delega? Não, dependendo da função, eu não delego. Eu sou a pessoa que vou comunicar olho no olho. Por quê? Porque, primeiro, que é um aprendizado para mim mesmo. Segundo, que é um jeito de você respeitar a pessoa. Porque se eu contrato e outro dispensa, não fui muito honesto com ela. A mesma clareza que eu tenho quando eu contrato, eu tenho que ter quando eu dispenso. Ou ela, quando pede demissão. Quando pede demissão, não quero um terceiro me avisando, eu quero saber dela, o que está acontecendo, qual foi o motivo, né? Então, os ciclos têm que se fechar. E a gente tem que perceber na vida que existem fins, fechamentos que a gente foge e a gente perde. Porque a pessoa sai chateada, o cara nem falou comigo, né? Não olhou nos meus olhos. Então, eu ao longo da caminhada, às vezes, você leva umas sacudidas, tá? Não é uma coisa simples. Mas eu procuro estar presente naquelas pessoas que eu contratei. Se porventura tiver que dispensar, eu gostaria de estar presente no momento dessa notícia que não é tão boa, né? Olha que legal, isso está diretamente ligado a um assunto que a gente sempre traz aqui, você até conhece um dos nossos projetos, que a gente fala de legado. Legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. E muita gente acredita que legado é só depois que eu morri, e aí eu vou deixar talvez uma herança, eu vou deixar uma história, e aquilo talvez se perpetue. Mas legado a gente pode deixar num ciclo, no final de um ciclo, né? A gente pode deixar no encerramento ali de um período na empresa, deixar uma mensagem que vai talvez direcionar a pessoa. Você falou dos perfis, talvez aquele perfil também não caberia naquele cargo, naquele momento, mas se você encerrar com chave de ouro, talvez o legado fique naquela pessoa. Isso tá ligado nessa sua decisão de participar de algumas decisões ou não? Demissões, né? Também, né? O objetivo de participar de demissão, isso foi o fato inusitado que eu te trouxe aqui, é também para o meu aprendizado. O que aconteceu na caminhada que se chegou naquele momento, né? Pode ter sido alguma coisa da pessoa, pode ter sido alguma coisa minha, né? Da empresa, da organização, ou normalmente é um composto, né? Então, esse processo ele é bom. Às vezes é dolorido, porque a pessoa levanta lá um caminhão de coisas, e começa a falar coisas do passado, aí você até pergunta, mas por que você não me falou isso antes, né? Então isso gera transparência, mas o principal é respeito. Eu acho que quando a gente conduz os processos com transparência, a gente naturalmente está demonstrando respeito pelo ser humano, né? Lembrando que mais importante do que simplesmente uma entrega ou um trabalho, a gente tem que estar com o olho na pessoa. Aquela pessoa tem dores, tem sonhos, tem contextos, tem família, tem necessidades, ao mesmo tempo tem potencialidades. Então, quando a gente enxerga a pessoa antes do trabalho, via de regra, isso dá mais certo. Quando a gente chega primeiro o trabalho, e se der tempo eu vou enxergar a pessoa, isso daí fica muito apequenado. A relação humana tem que estar à frente da relação comercial, da relação profissional, né? E equilibrar isso é uma coisa muito boa. Não significa que eu vou ser amigo, íntimo das pessoas que trabalham comigo, mas significa sim que eu vou poder ter conversas francas, vou poder ouvir coisas verdadeiras e aquele relacionamento ser um relacionamento construtivo, né, para todo mundo, né? Então, acho que passa por aí. Maravilha. Tem muita gente que está assistindo a gente aqui agora, que é líder, e uma das maiores dificuldades que eu vejo do líder, do dono do negócio, talvez um pequeno negócio, fala assim, não tem gente no mercado, tá difícil contratar. Bom, o Rodolfo está aqui na nossa frente, que um dos negócios dele tem 500 colaboradores diretos. Então, gente tem, pelos números, gente tem. Na tua entrevista de emprego, de contratação, que pergunta que não falta no teu
no teu repertório ali para entender? Já entendeu sobre perfil, mas qual que é a pergunta que não pode falhar nessa resposta para servir como um fator determinante ali da contratação? Quando a gente faz entrevista e como a gente usa ferramentas, eu desenho o perfil, as perguntas estão muito ligadas a confirmar o perfil. Uhum. E então são perguntas de caráter pessoal, né? Às vezes a pergunta de caráter profissional, claro que ela existe, mas ela vem do segundo plano. Porque o que adianta eu ter um cara que é fera em TI, etc., mas ele se relaciona mal com todo mundo? O negócio vai estragar. No primeiro momento eu posso resolver um problema, mas no segundo eu vou ter 10 problemas que eu não tinha. Então eu preciso, se eu estou percebendo naquele perfil que é uma pessoa extremamente fechada, é uma pessoa muito individualista, é uma pessoa que não gosta de dividir nada com ninguém, que está eu, o meu e somente o meu interesse acima de qualquer outro, vai dar mal. Então eu tenho que perceber ali com o perfil, eu tenho que fazer perguntas de caráter pessoal para confirmar. E às vezes a decisão ela é muito mais de caráter pessoal do que de caráter profissional, em falar inclusive ou não no processo de recrutamento. Por quê? Porque você vai estar trazendo uma solução de curto prazo e um problema de longo. E o contrário é verdadeiro. Não adianta só eu ter uma empatia pelo candidato e ele não ter a competência que a gente precisa para preencher. Então, as perguntas elas sempre transitam entre o aspecto profissional, aquela entrega que eu vou precisar, e o aspecto pessoal, a capacidade, principalmente de interrelacionamento. Porque quando você fala de trabalhar em equipe, essa competência ela tem que ser o mais natural possível. Pode ser construída? Pode, mas às vezes dá mais trabalho. Historicamente, as pessoas que estão conosco são as pessoas que são mais fáceis de lidar. E a gente tem que trabalhar com gente que é fácil de lidar. Pelo amor de Deus, gente que é difícil de lidar, você manda para o concorrente. Manda para o concorrente que é ele que se vire com esse profissional, né? Eu costumo dizer que não existe entrevista de contratação, existe entrevista de descontratação. Porque se você chamou a pessoa para sentar na sua frente, teoricamente você já contratou, porque você já viu um pouco do perfil, você já viu... A gente faz análise de perfil também. Você viu o currículo, então as questões técnicas funcionam. Mas quanta gente que senta na tua frente para se descontratar? Ela mesma se entrega, ou não é verdade? É verdade. Eu costumo falar assim, ó, isso aí vai uma dica para você que está procurando um trabalho. A pessoa que sentou para falar com você, ela quer te contratar mais do que você quer aquele trabalho, porque ela não tem tempo para perder, ela está procurando alguém boa, alguém capaz, alguém que tem perfil, que tem as características, habilidades, e ela te escolheu para estar ali. Então ela, mais do que todo mundo, quer te contratar. Aí a pessoa senta na frente e entrega tudo. E você falou de algo que você olha todos os lados, isso tem a ver com congruência, né? Então, nenhum líder que é alguém que é incongruente diz uma coisa, mas faz outra. Só uma curiosidade, a gente está abrindo aqui para contratação também. Em tese, né? Na prática não é bem assim a coisa, né? Porque tem muita gente que você olha e aí você vai puxar um pouquinho, aí o troço não para em pé, mas é né? só olhar um pouquinho, é só buscar na rede social, por exemplo, que lá entrega tudo. Com certeza. Hoje está mais fácil. Semana passada a gente até riu aqui. Ô Vini, você tá microfonado ou não? Ô Vini, fala pra mim, Vini. O que foi aquele currículo em vídeo que a gente recebeu? Você ficou sabendo dessa ou não? Não, Rafa, eu fiquei sabendo aí que o pessoal mandou um vídeo sem camisa, cara, acredita? Não, procurando emprego sem camisa. O cara pedindo um emprego. Eu falei assim, para ele apresentar a melhor versão dele. Ele já entrega assim, meu Deus, imagina quando tiver intimidade. É ou não é? Mas, pelos teus números, você está mostrando para a gente que é possível ter um time de alta performance, um time competente, tem gente no mercado querendo trabalhar. E hoje, à frente da BR Consórcios, ela, assim, em relação ao Brasil, ela está entre top... Nós estamos entre as 10 maiores empresas do Brasil, mas em termos de influência a gente está muito avançado, né? Porque em termos de inovação, em termos de desenho, de construção de parcerias, de sociedades, nós somos bastante diferenciados. Nesse aspecto de formar pessoas, né, o que eu vejo? As pessoas querem alguém pronto e têm preguiça de formar.
E por isso que talvez o pessoal reclama, não tem gente, mas claro que não tem gente, não vai ter gente. Ou se tem, está no preço que você não quer pagar, né? Porque também fica aquela incoerência. Pô, o cara está tão bom, mas ele teve uma caminhada, você vai ter que pagar por aquilo. Aí o cara fala, não, mas aí fica muito para eu pagar. Vai, então forma. Acho que esse caminho de formar gente é um caminho muito desafiador e muito importante. Nós temos vários cases na empresa, mas um deles, que eu vou contar rapidamente, atualmente é um gerente nosso, extremamente competente, extremamente produtivo, mas ele começou como um auxiliar do auxiliar do auxiliar. Sabe aquele office boy, chamado antigo office boy? E aí, ele estava com 17 anos, 16, 17, ele era ele era menor aprendiz. E ele veio num programa que a gente tem de menor aprendiz. E aí foi lá um vendedor e pediu para tirar a fotocópia do holerite dele. Imagina, a hora que ele viu, cara, mas quanto que esse cara ganha? E aí foi no outro mês, falou, quanto que esse cara ganha? Ele falou, mas eu estou na função errada, eu quero virar vendedor. Porque ele viu o salário dele, ele via mais ou menos da turma, e ele chegou então para gerente na época, hoje ela já se aposentou, e foi lá, sentou na frente dela com 17 aninhos, 18 anos, acho que já estava com 18, 17, falou, eu quero ser vendedor. E ela recebeu, como ele estava na empresa, viu que ele era bem novinho, ela, enfim, falou, mas não acreditou nele, né? E Deus falou, olha, daqui uns 2 anos você me procura, continua trabalhando aqui, vai aprendendo. Aí ele não se deu por vencido. O que ele fez? Ele fez a parceria com o vendedor. Qual que foi a parceria com o vendedor? Ele foi, eu vou fazer umas vendas, aí você registra no teu nome e você me dá alguma comissão. O vendedor amou, porque ele teve uma pessoa trabalhando para ele. Aquele vendedor naquele mês estourou a boca do balão e vendeu um monte. Aí ele voltou na gerente. Então, eu gostaria de ser vendedor. Então, nós já conversamos e tal. E se eu falasse para você que eu já vendi? Não, como assim? Aí ele foi lá com um monte de contrato que ele tinha passado para o outro. Olha a construção dele, como é que ele fez. Ela contratou ele na hora. Ele mostrou o resultado. Mostrou que ele tinha força de vontade, que ele tinha ganho. Daí, ali ele entrou para ser formado na empresa. Já está conosco há mais de 20 anos. É uma pessoa que já passou por várias filiais nossas e com muita experiência de levantar, de trabalhar pessoas, de capacitar pessoas, de conquistar mercados. É uma pessoa que vale ouro. E ele começou como menor aprendiz na empresa. Esse é um dos cases, mas tem muitos cases. Ou seja, quando a gente reclama que não tem gente pronta, a gente tem que fazer o trabalho de casa e formar pessoas. E não ter preguiça para isso. Você concorda comigo que o líder prefere fazer alguém de dentro crescer do que buscar no mercado? Com certeza. E via de regra, é claro que algumas necessidades, se você ou crescer muito rapidamente ou abrir uma coisa diferente, você precisa de uma experiência que você vai demorar para ter e aquele momento precisa, é natural que em determinadas circunstâncias você precisa trazer alguém de fora para acelerar. Mas via de regra, o melhor é formar a gente mesmo. Maravilha. E tem uma curiosidade, não vai dar, a gente precisaria fazer uns 3 podcasts aqui, mas a gente está diante de uma pessoa que é responsável até pelo consórcio no Brasil, como funciona hoje. Né? Eu queria que você contasse rapidamente, lá atrás, lá no começo, você precisou lutar muito, ir para Brasília, para o consórcio chegar no que ele chegou hoje, né? Uhum. Esse formato do consórcio que está hoje, quanto que tem o seu dedo ali, a sua interferência para ele chegar nesse resultado que chegou hoje e aí para todas as administradoras de consórcio, né? A gente tinha uma situação no mercado brasileiro que o sistema de consórcio ele não tinha uma lei. Ele era normatizado pelo Banco Central, então o Banco Central, na hierarquia das leis do Brasil, ele emite normas, mas que são infralegais. E o que acontecia? Todo tipo de questionamento na justiça, o argumento que as administradoras tinham não era uma lei, era uma norma infralegal. Qualquer juiz, ao analisar aquilo, fala, mas calma lá, isso daqui é uma norma infralegal e o fulano está alegando uma lei, né? Ou a lei do consumidor, ou o Código Civil, alguma situação. Então, de cara, a gente perdia, por mais razão que se tivesse, por mais lógica que se tivesse, por mais contrato assinado, mas a gente perdia muitas ações na justiça comum, no juizado especial, simplesmente por essa insegurança jurídica.
E em 2005 eu fui convidado para presidir a associação, foi a primeira vez que eu presidi. E quando eu fui convidado, e aí vou fazer um pequeno parênteses, que é a fé no trabalho, né? Eu fui convidado, foi surpreendente na época, né? Porque a primeira vez que a presidência da associação estava saindo de São Paulo. A associação foi fundada em 1967, para você ter uma ideia que é antiga. E sempre foi presidida por empresas de São Paulo, que são as maiores. Eles estavam me convidando, né? Do Paraná, eu brinco que eu sou VIP, viu, gente? Ó, fica uma dica aí. Vim do interior do Paraná. Eu falava assim que eu era VIP. Eu chegava, ó, eu sou VIP, desculpa aí, mas sou um pouco diferente. Eu vim do interior do Paraná. Mas quando eu fui chamado, fui convidado para presidir, eu pedi um tempinho e fui orar. E durante o meu processo de oração, me veio claro, ó, tem um motivo para você presidir a associação, é ter uma lei para o sistema. E aquilo encheu meu coração de convicção e de direção. Pô, então faz sentido, tem missão nisso, né? Tem um propósito. Não é simplesmente para ter uma marca no currículo. E eu voltei para aquele grupo que tinha me convidado e falei, olha, gente, eu aceito, mas com uma condição, tem uma bandeira. E a bandeira é ter uma lei para o consórcio. O pessoal, que legal, que legal. Mas ninguém acreditou. Anos depois eles me confessaram. Por quê? Já tinha havido essa tentativa por muitas vezes, muitos anos. E aí começamos uma saga que foi tramitar uma lei. Começando no Senado, nosso sistema é bicameral. Então uma casa é autora, a outra casa é revisora. Então foram várias comissões dentro do Senado, aí foi aprovado no Senado, depois na Câmara Federal também passou um bom tempo, audiências públicas, etc. Depois voltou para o Senado e aí foi aprovado e sancionado na época pelo presidente em 2009. Então de 2005 a 2008, melhor dizendo, nós tivemos o trâmite, eu acompanhei pessoalmente isso e conseguimos uma lei para o sistema. O pessoal do sistema carinhosamente chama de Lei Rodolfo Montosa. Eles colocaram o meu nome, não é um nome oficial, mas só porque eles reconhecem que houve esse trabalho. Mas, na verdade, eu sei que foi Deus que foi abençoando, porque o que tem de história atrás disso, eu até escrevi um livro, que depois eu posso te dar, chama Crônicas de uma Lei. Quando a lei completou 10 anos, em 2018, eu escrevi um livro para contar os bastidores. Eu contei algumas histórias que eu tive à época, né, que são muito interessantes, curiosas, pitorescas, porque eu tive que conversar com gente muito conhecida no cenário nacional, né, sob o ponto de vista político. E foi uma experiência muito legal. E aí conseguimos. E quando a gente olha historicamente, você pegar 10, 15 anos antes da lei, era uma linha reta em número de consorciados ativos. Então, quando a lei foi promulgada, né, foi sancionada e entrou em vigor, tinha lá 2,5 milhões de consorciados. Hoje nós estamos quase chegando a 11 milhões de consorciados. Naquela época era menos de 1% do peso do PIB. Hoje nós estamos passando 5%. O sistema de consórcio responde por mais de 5% do PIB nacional, do PIB brasileiro. Ou seja, todo o movimento de recursos econômicos no Brasil, o consórcio está lá, de alguma maneira, participando com 5%. 50% das motocicletas, 1/3 dos automóveis, 1/3 dos caminhões, já está com 17% dos imóveis financiados. Então, ele cresceu em vários segmentos. Por quê? Porque houve um destravamento do marco legal, né? A hora que você tem segurança jurídica, você pode atuar. Então, players grandes entram no sistema, o consorciado e o consumidor de maneira geral fica mais seguro. O Banco Central, que é o órgão supervisor do sistema, também tem parâmetros. Então, isso facilita e levou a esse crescimento. Muito bem. Ô Vini, você já comprou alguma moto, um carro aí com consórcio? Tudo aqui é cliente real ou potencial? Não, ainda não tive experiência não, cara, mas é algo a ser estudado, hein? Minha primeira, eu tive uma moto com 18 anos, eu fiz um consórcio, cara. Aí, ó, tá vendo? É mesmo? Comprei uma moto no consórcio, foi emocionante. Caraca. Ó, a cada 100 motos que a gente vê na rua, 50 são através do consórcio. 50%? É muito.
Até a pessoa vai impressionante reclamar. Não adianta reclamar que tem muita moto na rua, porque nós fizemos parte. Ninguém reclama das motos na rua. Eu fui para uma mentoria no começo do ano nos Estados Unidos. Eu viajo fazendo mentorias aí, participando. Eu tenho que aprender com mentorias para aplicar aqui, né? E eu caí numa mentoria de imóveis. Aí o pessoal perguntou, tem consórcio? Aí lá não tem consórcio. Até foram alguns brasileiros para lá e eles estão falando de alavancagem patrimonial por meio de consórcio. E até daria um outro podcast aqui, que é um assunto que o pessoal investe aqui no Brasil para investir lá nos Estados Unidos. Mas o pessoal perguntou, nos Estados Unidos não existe consórcio. Por que o consórcio existe aqui? Existe mais em outro país? E não existe lá fora, por exemplo? Com essa materialidade, não. Aqui o Brasil é um país das cooperativas, é um país do autofinanciamento, é um país que depende menos desse recurso intermediado. Porque qual é a diferença dos sistemas? A diferença dos sistemas é o seguinte, o consórcio, todo mundo junta, para todo mundo ser contemplado. Sim. Então, ele tem um gargalo do tempo, mas ele tem a alavancagem do custo. É muito mais barato. Os sistemas de financiamento, como é que funciona? Tem alguém na outra ponta que tem muito dinheiro e fala o seguinte, eu vou emprestar para essa turma. Essa turma não fez a programação a tempo, está todo mundo atrasado e quando fala assim, eu preciso comprar um carro, nossa, eu preciso para hoje, eu preciso para ontem, eu preciso para anteontem. Aí ele vai lá e paga. E essa pessoa que tem o dinheiro ganha pelo serviço. E a diferença é muito grande, porque quando você compara as parcelas, em 36 ou 48 meses, você praticamente paga 60% a mais pelo sistema de financiamento. Ou seja, você podia comprar um carro e mais 60% de outro se você estivesse programando. Então é muito dinheiro na mesa. Quando o consumidor passa a entender que na vida a gente tem duas posições, ou você é credor ou você é devedor, para tudo na vida, tá? No relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos e também nas finanças. Mas o que acontece? Na nossa cultura, o cara entra na carreira desde o primeiro salário, já fica devedor. Porque ele tem o primeiro salarinho, ele quer comprar coisa que ele não pode comprar, mas ele quer comprar uma camisa nova, quer comprar um relógio, quer comprar um celular, que eu te mando. Moral da história, ele já vai fazer a conta com os próximos salários. Virou devedor. Ele não sai dessa posição, às vezes, para o resto da vida. E o consórcio ajuda você a mudar de posição, de devedor para credor, porque primeiro eu vou colocar a grana para aquilo que eu quero construir, e aí a hora que eu sou contemplado é que eu tomo a decisão. E vai ser devedor numa parcela muito pequenininha. Então o consórcio contribui muito para a disciplina financeira. Pegou essa aula, Vini? Ó, aqui, ó, a gente entende de perfil também. O perfil do Vini, viu, Rodolfo? Ele é 100% focado em pessoas. Então o Vini é influente, estável, então ele tem aquele perfil que é 100% em pessoas. Tudo que é processo é um desafio para ele. Então, o que a gente aprende, Vini? Ó, tô aprendendo aqui com o professor do consórcio. Eu tô notando aqui, hein, Rafa? O consórcio organiza pra gente, cara. É isso ele aí. Organiza, ele faz o trabalho chato, burocrático. O consórcio é o personal trainer da vida financeira. Olha aí. Aí, ó. Pegou essa aula, Vini, já valeu. Já vou providenciar aí com o Rodolfo um consórcio para investir. Vamos resolver esse negócio aí. Muito bem, chama o Vini. Olha só, tem muito assunto para falar, eu já vou indo para a reta final aqui, que eu sei que tem muito mais, embaixo desse guarda-chuva da sua liderança, existem muito mais iniciativas, e você falou do livro, né? Um dos seus livros. Até hoje, quantos livros escritos? Eu acho que 22, eu acho. 22 livros. São livros pequenos, não são livros muito grandes, mas são livros que têm ensinos. A maior parte dos meus livros, eles estão vinculados à minha fé. Mas eu tenho um livro, por exemplo, que eu dei o nome de santo, que eu falo do santo dinheiro, do santo negócio. Então, eu passo um pouquinho, mas ainda quero escrever mais sobre negócio, porque eu ainda não escrevi aquilo que eu tenho experimentado, né? Então, tem um desafio aí futuro também de escrever mais nessa área de negócios, de mentalidade, de gestão de pessoas que a gente tem. Uma coisa muito legal na minha caminhada foi a virada que a gente deu quando a gente implantou a participação em resultado. Participação em resultado foi uma virada enorme na nossa caminhada, porque a gente passou a ter todos os nossos colaboradores podendo efetivamente ter um ganho com o aumento da lucratividade. Às vezes na empresa eu falo assim, gente, é muito simples, nós temos que aumentar receita e diminuir despesas. Só isso que a gente tem que fazer aqui. Alavancar a receita e controlar a despesa para
não virar, né? E a gente passou, em vez de ter a 1, a 2, a 3, 4 pessoas que olhavam isso, a gente passou a ter todo mundo. Eu tive uma pequena experiência curiosa. Você me permite falar? Claro, opa! Eu estava viajando, estava em Curitiba eu ia voltar para Londrina. E encontrei um amigo, que sentamos juntos ali esperando. Só que a hora que chegou a hora do meu voo, eu falei, então vamos. Não, mas o meu voo é outro. Eu fui olhar, falei, rapaz, o meu voo era Curitiba, São Paulo, Londrina. Falei, nossa, mas por que me tiraram essa passagem? E o dele era Curitiba, Londrina. E aí eu liguei na empresa, né? Escuta, me tiraram uma passagem, eu fui lá para a pessoa que tinha feito a compra. Não, mas eu mandei um e-mail para o senhor, eu perguntei se o senhor poderia chegar até 7 horas, se o senhor falou que poderia, se o senhor poderia sair depois das 4, o senhor falou que poderia. Então, era mais barato eu comprar via São Paulo do que direto para Curitiba. De Curitiba a Londrina. Ah, é? Quanto que foi mais barato? R$150 mais barato. Eu falei, parabéns. Aí eu desliguei o telefone e falei pro meu amigo, eu tô indo via São Paulo porque é R$150 mais barato. Aí ele deu risada de mim, aquela coisa toda, e eu achei proporcionalmente uma diferença, porque naquela época não era tão cara a passagem, hoje está até mais caro. Moral da história, eu despedi dele porque o meu saía um pouco antes. Cheguei em Londrina. Na hora que eu chego em Londrina, eu olho no painel e o voo de Curitiba tinha sido cancelado. Porque ele deu risada de mim em Curitiba, né? E eu fui no balcão, era outra companhia. Falei, escuta, o voo está cancelado. Curitiba fechou, mas o pessoal está vindo de ônibus. Aí no dia seguinte eu dei uma ligadinha para ele. E aí, tudo bem? Fez boa viagem? Falei, o meu foi 150, mais barato e eu cheguei. Mas moral da história, o que é o resumo? É todo mundo comprometido, no caso, com o resultado, com as metas que você estabelece. Então você não ficou bravo com ela? Não fiquei, eu elogiei ela. Eu vim feliz, porque tem alguém que não está se importando. E ela fez as perguntas certas e eu respondi para ela. Então, ela não tomou a decisão deliberadamente, ela me consultou. E aí, então, ela estava super bem, comprou bem e dei os parabéns para ela. Ou seja, é muito legal quando você tem todo mundo comprometido na mesma direção. Olha só. Sensacional, gente. Os livros do Rodolfo são para trazer também uma mensagem para você. E se você quer conhecer um pouco mais do Rodolfo, eu quero te fazer um convite para você seguir ele no Instagram. Semanalmente, diariamente, como está sendo a frequência lá do Instagram? 3 publicações em vídeo por semana e 2 em texto. Olha só, são mensagens, ele vai trazer reflexões bíblicas, porque o Rodolfo também está à frente da IPI, que é aqui de Londrina, a Igreja Presbiteriana Independente, que também está à frente do Hospital Evangélico. É muita gente liderando, falando de princípios, falando de valores, falando da palavra. Rodolfo sempre se posiciona como cristão, seja no ambiente da igreja, seja no ambiente do trabalho. Rodolfo, deixa eu tirar uma dúvida. Quando você se posiciona claramente, aquelas pessoas que têm más intenções no mundo dos negócios, elas se afastam automaticamente ou ainda existe isso? Bom, algumas se afastam automaticamente, tá? Principalmente quem não quer fazer coisa certa, né? Mas essas eu até agradeço que se afaste, que me poupa tempo também. Mas algumas pessoas se aproximam, mesmo que não tenham a mesma fé. Isso é uma coisa legal, porque há uma necessidade de integridade no mundo de negócios. Há uma necessidade de transparência para valer, não só uma coisa do discurso. É muito comum empresas terem lá um discurso escrito de valores, mas a hora que você está sentando à mesa, o ambiente é opressor, o ambiente é de tirar o máximo, o ambiente não é de um equilíbrio nas relações, nos contratos, né? Então a gente percebe na prática que muitos valores pendurados na parede, eles não estão correspondendo àquilo que está sendo vivenciado na prática. Então as pessoas, elas querem esse tipo de relacionamento. Por isso que um posicionamento claro e depois, por óbvio, confirmado pela vivência, porque também não é só um discurso, atrai negócios, né? Negócios feitos com integridade são negócios que perduram e geram outros negócios. E nós estamos trabalhando, inclusive, no ambiente de crédito, no ambiente que as pessoas têm que confiar. Nós vendemos contratos de 180 meses.
Pensa aqui comigo que a pessoa confiou que vai estar fazendo aquela poupança por um período longo, então ela tem que confiar na empresa, ela tem que perceber essa consistência. As pessoas que querem tirar vantagem, que querem dar uma de esperto, elas duram pouco. Elas ficam pulando de galho em galho. Se eu for ver ao longo da caminhada, nem elas vão ficar satisfeitas. Mas às vezes elas não percebem, né? Então é legal se posicionar e isso gera negócios duradouros, alianças e parcerias e sociedades que se constroem e que se desenvolvem em muitos negócios. Nós estamos abrindo muitos negócios por conta dessa política nossa, né? Frentes, agora estamos abrindo uma frente em segmentos diferentes, né? Eu ainda não posso falar porque estamos fechando o contrato, mas por conta dessa atratividade. Pô, eu quero fazer negócio com você, né? Então, a gente quer fazer negócio com quem é sério, com quem confirma aquilo que falou, né? Que você não precisa se preocupar. Pô, será que o cara falou, mas vai me trair? Será que o cara falou, mas não falou tudo? Então, isso é muito importante no mundo dos negócios. Que legal. Já vou pedir a tua consideração final. Antes eu quero dar um recado para você aí que está assistindo a esse podcast. Você quer gravar o seu podcast aqui no estúdio da Arruda Produções, com equipe completa, infraestrutura completa, a mesma equipe que grava aqui comigo, você também pode gravar o seu podcast aqui. É só entrar em contato com o nosso time e aí a gente vai tomar um café junto, eu vou estar junto com você. Rodolfo Montosa, quero agradecer a sua presença, seu tempo. Foi uma aula, mas eu quero te pedir um desafio aqui para encerrar nas considerações finais. Vai lá. Nosso público líder, 1 minuto de consultoria aqui com o Rodolfo Montosa. Hoje, realmente, nesses últimos 2 meses, uma das demandas que eu mais recebi assim, em relação ao nosso ecossistema, os empreendedores que têm andado junto com a gente, é em relação à contratação, em relação a time, desafios com liderar pessoas. Você trouxe já muitas soluções aqui. Mas esse cara, esse líder, que é o pequeno e médio empreendedor, que se vê desanimado e muitas vezes ele voltou a ser centralizador. Então, lá no começo ele abriu o negócio dele sozinho, ele fazia tudo, e aí ele começou a crescer, ele entendeu que ele precisava pôr gente no negócio dele. Em alguns momentos a empresa dele começou a crescer, mas as pessoas se desistiram do processo, ou por falta de treinamento, por falta de entendimento, ou por falta de assumir aquele objetivo junto com ele, e ele acaba absorvendo de novo, voltando a ser aquele centralizador. Só que ele não consegue crescer desse jeito, ele está estagnado e ele está até entristecido. Tem cliente entrando, muitas vezes saindo da empresa insatisfeito e ele não consegue crescer mais, o brilho no olho até se perde. Numa consultoria de 1 minuto, o que o Rodolfo Montosa teria para dizer para esse líder que está desanimado, não sabe para onde ir, talvez está até pensando em mudar de segmento, desistir daquilo que ardia no coração? Como sair desse looping, dessa esteira, dessa roda aí? Um engenheiro foi numa obra fazer uma vistoria. Ele chegou lá e resolveu conversar com 3 pessoas. Primeira pessoa, ele perguntou: que legal, o que você está fazendo aqui, né? Por que você está trabalhando? Aí ele falou: doutor, eu preciso levar leite para as crianças, né? Então tem que dar conta do meu serviço. Pô, que legal. Digno é o trabalhador do seu salário, né? Que bom. Aí foi para o segundo. E você? Por que você está trabalhando aqui? Aí ele falou assim: eu preciso crescer, me desenvolver, expandir meus horizontes, quem sabe um dia ser como o senhor, né? Que legal, então você quer uma carreira, quer um desenvolvimento pessoal, isso é muito bom. Aí ele chegou para o terceiro, já era um pouco mais assim, experiente, perguntou: e você? Por que você trabalha aqui? Aquele terceiro tirou aquele chapéu, era uma construção, né? Começou a olhar para uma parede, começou a olhar para o outro e falou assim: sabe, doutor, esse hospital que a gente está construindo, eu estou vendo aqui os meus netos entrando e nascendo aqui, né? No caso, minha filha, daqui a pouquinho vai ter filho, quem sabe eu mesmo, um dia que eu estou precisando. Eu estou vendo que aqui vai ser um ambiente às vezes de choro, mas às vezes de alegria, às vezes de consolo, às vezes de conforto. Então, doutor, nada vai tirar da minha história que eu estou construindo o hospital do futuro da minha família e da minha cidade. Aí aquele engenheiro, né, ficou impactado e percebeu a diferença de motivação. O poder do propósito. Não importa o que você faça, se você não enxerga um propósito maior,
você vai ficar ou trabalhando por dinheiro ou até por carreira, que são coisas legítimas, mas são pequenas. Então, minha palavra e minha dica aí de 1 minutinho aí, talvez eu tenha passado 1 minuto, é encontre o propósito, transmita o propósito, envolva as pessoas. Então, eu trabalho com consórcio, mas eu posso falar, eu vendo cotas de consórcio, né? Vendo crédito de consórcio, mas eu posso falar, eu ajudo as pessoas, e não só falar, mas fazer com que todo mundo participe disso, a realizar os seus sonhos. Né? Quando nós tivemos recentemente um consórcio de serviço, presta atenção, num caso que aquele casal queria ter filhos e usou o consórcio para um processo para ter filhos, né? E quando teve filhos, gente, que alegria maior, né? E você dissemina, gente, nós estamos trabalhando para ajudar as pessoas a realizarem os sonhos mais diferentes, inclusive de ter filhos, né? Trouxemos uma solução financeira que viabilizou. Isso traz uma força e atrai as pessoas, porque a gente precisa, e as pessoas hoje em dia querem um ambiente que elas enxerguem para que elas estão ali. Não somente para levar o leite das crianças ou para crescer, mas para realizar alguma coisa relevante que traz transformação. Maravilha! Foi mais que 1 minuto. Foi uma aula, hein, Vini? Foi o que você pegou, né, Vini? Mentira, foi mais que aula isso aí, Rafa. Foi mentoria. Você tá motivado, Vini? Cara, sensacional. Você tá motivado, Vini? Com certeza. Aula de finanças e empreendedorismo. Você tá motivado aqui no time, Vini? Com certeza. Não transpareço isso. Eu tenho que perguntar aqui, por que você trabalha aqui? Porque eu estou vivo. transformando pessoas, eu estou levando conteúdo que vai fazer as pessoas refletirem, vai fazer as pessoas melhores, né? Que vão transmitir isso para outros, que é o que vocês fazem aqui. É um trabalho lindo. O Vini só leva amor para as pessoas. Não Aê, tem nenhum Vini. cliente que reclama do Vini. Nenhum cliente. Aê, viu, Vini? Você é amado, viu, cara? Obrigado. Te amo, viu, cara? Rodolfo Montosa, muito obrigado pela Valeu, aula. Rafael, obrigado você. Deus abençoe, sucesso sempre. E quando tiver novidades aí dos novos empreendimentos, a gente marca outra. Tá bom. Um abraço para vocês aí. E a gente vai ficando por aqui em mais um ArrudaCast. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.